Com toda a alegria no coração, nós vamos abrindo os nossos lares para que os guardiões, esses amigos tão queridos, adentrem o nosso lar. Com tochas, com redes de tela metálica, com espirais, fazendo toda a proteção, toda a asepsia. E nós vamos assim, buscando a união com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia. E sentimos toda a proteção, todo o amparo. E eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo com todos os espíritos que estudam junto conosco. E vamos expandindo os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência. Que possamos termos uma tarde de aprendizado, de muita fraternidade e de muita calma. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Cornélios, posso satisfazer uma curiosidade? Isso. E aí? Pode falar, Ledita. Eu marquei essa quase sempre na condição de seguidores imperfeitos. Eu marquei esse parágrafo e depois eu marquei do não basta até o joio e trigo, na outra página. Então pode falar. Quer dizer, tudo, né? Está quase mais ou menos tudo marcado. Uhum. Posso ler esse pedaço aqui? Pode. Quase sempre na condição de seguidores imperfeitos da mensagem de Jesus, fazemos-nos orientadores arbitrários do serviço celeste. O caráter rígido de nossos irmãos nos conduz a atitudes destemidas em favor da tarefa e, sem perceberem, extrapolam os limites, entregando-se nos braços das crenças pessoais. Imbuído de intenções honestas em servir, guardam fidelidade ao que acreditam, fazendo o melhor que podem, distraidamente alcançam a arbitrariedade. Aí você quer saber o porquê disso? Isso, justamente. Se você tem uma crença, vamos lá. A crença que chegou quando nós sempre, quem trabalhava dentro da casa espírita tinha a crença que você não pode incorporar fora da casa espírita. Centros fecharam. Havia necessidade de trabalho, havia necessidade de socorro. Certo. Isso é uma crença. Se a Sim. gente tivesse seguido essa crença, se a gente não quebrasse, ninguém ia ser socorrido. Não ia haver não Ia ter iria haver trabalho. trabalho. Não, Tá certo, entendeu? São essas crenças, é a rigidez. Aí você fala assim, mas dá certo, dá certo. O que não dá certo é que é a vigilância. O problema é a vigilância. Tá? Porque eles trabalharam desde o início, se a gente for buscar, os trabalhos eram feitos em casa e eles não tinham problema. Vigilância dos trabalhadores em relação aos trabalhos feitos em casa. Vigilância dos trabalhadores em relação a si próprio. A si próprio. Sim, eu quis dizer os trabalhos feitos em casa, justamente isso que eu estou falando. Não, não. Não é trabalho. Não é o trabalho. É a pessoa. É a reforma íntima. É a Tomar reforma conta íntima. da reforma íntima. Aos seus sentimentos. É isso que faz cair. É isso que faz cair. Nada mais. Entendeu? Entendi. Lógico, tá certo. Você pode tomar conta da casa 25 horas por dia, mas a cabeça está completamente fora da doutrina, do que tem que ser, né? Pensando bobagem, com vícios e outras coisas, não adianta nada. Realmente, sim, entendi.
E aquilo que às vezes a gente coloca, não, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, e não tá, porque você não tá bem com você mesmo. Você não aceita a si próprio. Então, o que derruba é isso, né? Então, isso é uma crença, entendeu? Que aí vai derrubar. Aí, assim, aquele que estiver trabalhando vai ser crucificado e aquele que não estiver trabalhando vai levando nisso. E aí, onde se faz todo o problema. Esse é um exemplo, tá? Certo. Então, E Na, aí na tem época de Kardec, não tinha centro espírita. Se trabalhava eram com as mediunidade. casas. Né? no seu lar, É. né? Fazia as reuniões nas casas, na casa, né? Em casa. Algo mais? Eu achei muito interessante essa frase. Sem a excelência da renúncia, jamais florescerá a concórdia. Nossa, bem forte, né? É, Antes, Onde tá? do, Onde Uma tá? antes desse parágrafo. Ah, tá, antes do aqui em cima. Sem a parágrafo, excelência da renúncia, jamais florescerá a concórdia. concórdia. Nossa, é aquilo que a gente falou ontem, né? É você abdicar do seu ponto de vista, né? É a renúncia. Você está É a renunciando ao seu renúncia. ponto de vista em favor da concórdia, né? isso. Não que você, É, quando a gente fala em abdicar do ponto de vista, não significa que é você não ter mais ele. Não, significa o seguinte: se numa conversa você coloca o seu ponto de vista, outra pessoa coloca o ponto de vista e vocês não chegam num acordo, simplesmente não é o momento de continuar falando sobre aquilo, né? A gente para, é, né? Que ninguém vai É, ceder, É isso aí. né? Ninguém vai. E aí não o vai que, entrar o no que a gente, acordo, né? Não vai ter um acordo, então e aí o não que a é gente hora. pode fazer é, é aceitar o que a pessoa pensa, aceitar que ela pense daquela forma, né? Uhum. E é. aí onde entra o amigo, onde entram os sentimentos, aquilo que a gente leu há algumas páginas atrás, o afeto, o respeito e o amor fraternal serão os brasões morais da proteção para as equipes na construção da concórdia libertadora. Porque, assim, ó, eu e o Sérgio, a gente tem uma ligação. Ele tem uma opinião, eu tenho a outra. Mas a gente não briga por causa disso. Por quê? A gente respeita. Agora, ninguém é maior do que ninguém. A gente tem ideias diferentes e a gente se respeita. Mas a gente tem um objetivo, o pingo de luz. Então, as coisas a gente tenta unir. Não, não é só no pingo de luz que a gente tem Mas a ideia gente. diferente, né? Sim. Mas assim, a gente tenta unir. Sim. Né? A gente tenta Ou respeitar, né? ou respeitar, ou então ceder, ó, ceda um pouco, Entender? você É. cede, e tá tudo certo. Assim é a convivência, são os espinhos, sabe? O porco espinho, que vai, ó, eu vou ajustando daqui, você ajusta dali. Mas isso acontece quando a gente é amigo. Ah, sim. Quando a gente não é amigo, a gente não vai ceder. Não vai ser. E aí onde Aí vai dar o é problema? discussão. É. Verdade. Exatamente. Onde vai dar os cutuco? Cutuco, cutuco, cutuco daqui, cutuco dali, e aí não vai andar. Quem É. perde é o grupo, né? E É nisso em verdade. tudo, né? E aí a gente lembra do que tá escrito no livro, lembra o que o Tupã falou ontem em relação a isso, entendeu? Amigos falam a verdade, mas prestam atenção como vão falar Vamos falar. esta verdade. Falam, não agridem. Né? Falam, Né? não Falam, agridem. falam, não agridem. Porque tem gente que É, impõe, né? É quase isso, agressivo. Então, isso. amigo não. Amigo fala a mesma coisa, mas num tom melhor. É isso aí. Então, por que que dá certo entre eu e o Sérgio? Eu não acho que ele tá me agredindo, entendeu? É. Então, vamos lá? Quer mais?
Então, aí A Leda falou de baixo, também pode, Leda, continua pode ler, com. Virginia, por favor. Não basta querer sair de conflitos criados nos relacionamentos, pois cada arranhadura provocada pela decepção, pela mágoa, pela discórdia, é como teia aprisionante, enredando cada membro do grupo nas sutis algemas do revide silencioso. Então, é aquela fica, a pessoa cala, mas ela fica emitindo aquela energia Não que não é aceitou, que não legal. está bem. É. Que é essa arranhadura aí é que a gente tem que ter. Não é basta Então, querer sair disso daí, não. Você tem que ter aqui dentro de você, como falamos, a sensibilidade, o respeito, né? De você aceitar ou saber ouvir e também saber falar. Agora, o revide é quando traz essa arranhadura aí. então, eu fiquei com uma dúvida aqui no seguinte. Essa coisa de aprisionamento, aprisionante, enredando cada membro do grupo em sutis algemas de revide silencioso, é para quem fala ou para quem escuta? Para os dois. Os Eu dois. penso o seguinte, todo mundo já ouviu falar dos cordões, né? Que ligam as pessoas? É Sim. isso aí. Sim. É isso aí. Ah, mas eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Tem a ligação. A ligação tá lá, é uma ligação energética, entendeu? Uhum. E aí é uma ligação que une as duas pessoas. Não é uma ligação unilateral, entendeu? Pode ser que de um lado aquela ligação seja mais forte do que do outro, mas existe a ligação. Você sabe que às vezes eu paro para pensar, porque as pessoas falam assim, há necessidade de a gente falar tudo, 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 né? E eu tive uma psicóloga que ela falava assim para mim, foi a minha primeira psicóloga, ela falava assim, você não precisa brigar, mas você pode chegar e falar para a pessoa assim, ó, eu não me sinto bem com isso me dói. Mas ela falou assim, você vai falar gritando? Não, você vai falar do seu Não. sentimento, né? E esse parágrafo, ele me fez pensar em relação a isso, né? Quando o outro fala, né? Se a gente chegar para ele e falar assim, ó, a sua fala está mexendo comigo, eu sei que o problema é meu, mas está mexendo comigo. Eu vou trabalhar os meus sentimentos. Mas, por favor, sabe, eu não sei o quanto isso dá certo ou não, entendeu? Por exemplo, a gente está aqui num grupo. Num grupo, eu acho que se é uma conversa particular e a pessoa fala uma coisa e você então fala, olha, isso não gosto que você fala assim, que você me trata desse jeito. É uma conversa de duas pessoas, é uma coisa íntima, né? Mas, por exemplo, num grupo, eu acho que não cabe. Por exemplo, a Virgínia fala alguma coisa que eu não me sinto bem. Eu não vou Então, falar nada. não vai falar nada no grupo, mas você pode falar com ela em particular. É, Sim. por causa da honestidade. Sim. Porque O senão respeito, honestidade. você não tá tendo honestidade com você não tá tendo honestidade com o grupo. Porque isso vai ficar, e isso vai trazer, ó, a nossa conversa ontem, quando a gente ficou no final, você viu quanta coisa tem guardada? Então, assim, dos sentimentos das pessoas, não tá errado. Ah, a pessoa falou lá, mas o quanto que trouxe, e aí você não fala, você vê que fica, Leda. Mas Não às vezes, para passa. mim. Porque, então, vamos ver. Às vezes a pessoa que fala não está com a intenção, vou pegar a Leda hoje. Não é. Falou. Eu não me senti bem, não foi direto, vamos dizer assim. Falou. E eu peguei para mim, sei lá por quê.
Você e se não me senti incomodou. bem. É Se isso, incomodou. isso. Aí a gente vai lembrar daquilo que fala a Margarete, né? Quem dá a cor somos nós. Então, o trabalho não é com a Virgínia. Se incomodou Não, só você, o pois ela trabalho falou, tem que ser eu feito dentro. não Aí é sei. você. É um trabalho que você Comigo. tem que fazer com você mesmo. Entendeu? Entendi. Mas é a tal coisa, Leda, né? Eu vou dar o tom. Mas se é algo que acontece sempre, você pode falar. Individual, pode falar. Eu não vou me sentir bem falando no grupo, porque isso vai trazer mal-estar para o grupo. O legal seria se a gente conseguisse não ter o melindre e poder falar em grupo. E não sair um ataque. Não, a gente não atacar um ao outro, né? Mas ter esse olhar, vamos dizer assim, de crescimento, de fortalecimento para que a gente conseguisse. Mas a gente sabe muito bem que não acontece. O que acontece? Vem o melindre, as pessoas se sentem melindradas, se sentem ofendidas, e aí, Às vezes, se né? você falar no grupo, às vezes uma pessoa que nem prestou atenção vai se ligar e vai também, né? É Entrar na difícil. vibe de ficar também ofendida, e É. aí você já viu. Mas olha, isso daí remete àquilo que a Vera falou agora há pouco. Sem a excelência da renúncia, jamais florescerá a concórdia. No final das contas, se uma pessoa está falando e está fazendo mal para a gente, significa que ela está ferindo o nosso ponto de vista. Entendeu? De duas uma, ou você vai por enfrentamento, e aí você não vai ter concórdia, ou você renuncia do seu ponto de vista. E aí você vai ter a excelência na, na convivência, entendeu? Eu abro mão. Eu estou abrindo mão. Eu não vou ter razão. Eu vou ser feliz, mas eu não vou ter razão. E que vem também de encontro com aquilo de você abrir mão do seu ponto de vista, mas no sentido de você querer provar e trabalhar a aceitação de que aquela pessoa é daquela forma, ela fala daquele jeito porque ela é daquela forma. E Porque se está me naquela afetando, história de ficar engolindo sapo, né? Todo mundo já ouviu. A gente engole isso, muito sapo pela vida fora, né? isso. Mas o Né? que é Nem engolir sapo? é isso que eu estou falando. É você escutar uma coisa e não se ofendeu ou se magoou, enfim, e calar. Então, mas eu vou falar para você da seguinte forma: engolir sapo significa que você não aceita aquilo, Não mas você aceita. fecha a Nossa, boca. se ofendeu, é isso mesmo. Mas você fecha a boca. Você sabe o que causa isso daí? Mal-estar Doença. danado dentro da gente. Doença. Doença. Porque você está engolindo alguma coisa que não faz parte de você. E aí tem duas coisas que você pode fazer: conversar com a pessoa ou trabalhar você para que aquilo não te afete mais. Exato. Que é o mais Entendeu? certo, né? Que é o mais certo, né? Sim, sim. Jesus nunca chegou para ninguém e falou assim: eu não gosto Você do falou jeito que você isso. está falando, isso está me fazendo mal. Ele simplesmente ele aceitava a pessoa do jeito que ele era. Aí você fala assim, não consigo fazer isso. A gente não consegue mesmo, Eu não, mas temos que treinar, né? eu falei assim, eu não consigo Sim. fazer isso. O colocar um limite na outra pessoa, às vezes é necessário também, porque ela ultrapassa o limite das ofensas. Existem os dois lados. Se eu não estou conseguindo, se aquilo está me fazendo mal, eu ainda não consigo. Se você ainda não consegue. Se eu ainda não consigo, eu vou colocar um limite. Eu também não estou errado. Eu estou no meu limite. É aprender a se respeitar, sabe? Se você vai fazer isso no individual, não vai ter briga, não vai ter nada, você vai conversar, ó, você não é legal, não é legal aquilo, é aquilo que eu posso, é aquilo que eu estou conseguindo. Agora, se eu vou abrir mão, eu não estou conseguindo, e eu vou ficar com aquilo aqui, ó, Aí é pensa, mal. aí não vai dar certo. Jesus fazia isso é verdade. Ele não apontava. Eu já consigo abrir mão? Entendi. É aquela coisa do certo e errado. Não existe certo e errado, existe aquilo que você consegue ou não consegue. É.
O Sérgio não Então, concorda. pois Para ele tem que aguentar. Não é aguentar, não é isso. Não é, a questão não é aguentar, porque aguentar é a mesma coisa que você vira. É é trabalhar. trabalhar a gente para poder ir Isso. entendendo a pessoa, talvez seja isso. Não precisa nem entender. É Porque sair dela. é você não deixar que aquilo te afete, mas de coração e não de mente. Sim. Entendi. De mente é controle, é você engolir sapo. Agora, de coração, é você falar assim, aquela pessoa daquele jeito. Só que o que ela Então, entender fala, a pessoa. para mim não deve me machucar, não pode me machucar. Entendeu? Então, quando você receber o impacto, você deixa ele escorrer. Entendeu? Não é um Entendi. impacto para Não, você. não pega, né? Não pego, né? Isso. Faz uma coisa de bater e voltar assim, não. É. Né? Bater e Tem escorrer. um nome isso. Tem um nome. Como é Ou que é então, isso? a melhor coisa que tem é você se tornar transparente para aquilo. Então, quando vier a onda, passa por você como se você não estivesse lá. Ah, E aí é onde eu falo. Tem horas que você vai conseguir se você estiver super bem, equilibrado, tal. E tem horas, se você não tiver, se você estiver na sua desarmonia, que talvez você vai não pegar. consiga. Não é? Então, isso Entendeu? significa que ainda está na fase da mente, não está na fase do coração. É isso aí. Porque se já estiver no coração, se já fizer parte de você, você não precisa pensar, não precisa estar bem ou não para aceitar, para deixar aquilo passar. Simplesmente você deixa passar porque você é assim. E aí, Entendi. acho que assim, o teste melhor a ser feito é com os amigos. Com os amigos a gente consegue fazer isso, porque a gente sempre, é amigo, não estava num bom dia, tal. A gente começa a treinar com eles. Isso. Até virar inimigo, né? Passa. Justamente, Não. Você hoje também tá difícil, hein, meu filho? Fala um negócio, você vai tanto, tu vai a hora. Tô apoquetando, hein? Agora que estamos entendendo. Agora que estou conseguindo aqui, você vai. Você sabe por que eu falo dessa forma? Não significa que eu consiga executar Não. isso. É para a gente pensar bem. Para a gente pra pensar, gente- entendi, eu sei. É que eu procuro pensar daquilo que o Evangelho ensina pra gente. Sim, Né? sim. E o Evangelho ensina que a gente tem que amar o semelhante. O que significa? Aceitar ele do jeito que ele é. Mas às Aceitar vezes do o jeito que semelhante ele não é. ajuda, né? Oi? Às vezes o semelhante não ajuda também. Você sabe por que ele não, sabe por que o semelhante não ajuda? Porque ele é semelhante, porque o que ele está fazendo pra gente está dentro de nós. A gente não é. Às vezes Então, E aí voltamos lá atrás de novo, lá né? atrás, tudo de novo. Vou botar amar o assim. próximo, às vezes o próximo não está ajudando. Então, a gente tem que sair do próximo, do semelhante. A gente tem que olhar a gente. A gente, é. Ó, quer ver por que a gente tem que olhar a gente? Você mesmo falou. A Virgínia, foi a Virgínia, a culpa é da Virgínia. Na culpa não é da É. Virgínia. A Virgínia começa, falou um culpa é minha. negócio Tudo bem. que afetou a Leda. A Leda. Só a Leda afetou. Sim. Só, e pois é, Foi a Virgínia que falou alguma coisa errada ou foi a Leda que escutou a coisa errada? eu escutei errado, né? Porque o resto não sentiu. E A gente aí, já sabe. mas aí, assim, é tão complexo isso, porque, assim, a Virgínia pode ter Cada um. despertado, não, pode ter despertado em você algo lá do passado que ela não sabe. Mas que tem uma marca aí dentro que não está cicatrizada, É isso aí. entendeu? E é o momento, e aí Então, você o tem. trabalho é como a gente- comigo mesmo. O trabalho é comigo mesmo. Isso. Não é Como a com gente já com leu bem Virgínia. lá atrás, Ó, quando a lá pessoa atrás. faz isso, a gente tem que ir lá, a beijar e agradecer porque ela deu a oportunidade e a gente aprender alguma coisa da E a gente gente mesmo. aprender. E a gente entender Entendeu? alguma coisa que não estava bem na gente. Isso. Você vê Entendi. que Então, Leda, não fica brava comigo, Leda. vocês veem que está tudo encadeado, né? O que nós estamos lendo aqui tem relação com aquilo que a Você gente leu no viu? outro livro. Então, tá Quanto, né? vendo? E às vezes é difícil aí, quando a gente vai falar, é aquilo que eu falo, né? Se a gente estiver bem, ficar preso na garganta, não vale a pena. A gente É. ainda vai trabalhar no ego, mas a gente ainda não conseguiu, então o ego vai estar ali e vai ser o primeiro lugar. E às vezes a gente colocando o limite, a gente vai se sentir mais fortalecido. Na hora que vier o nosso amadurecimento, a gente vai mudar. Mas a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, entendeu? Porque tem hora que a gente vai botar um limite, sim.
porque a gente está cansado e a gente não está errado. A gente está se protegendo daquilo que não dá mais para gente. Por quê? É. Você não colocando um limite, você aceitando tudo, também não é positivo. Ninguém é tapetinho de ninguém, sabe? É. Cada um tem que falar e a gente tem que aceitar. Porque o auto-amor também faz parte. E se a gente não, se a gente se torna tapetinho das pessoas, a gente perde o auto-amor, a autoconfiança. Se deprecia, né? A gente fica se depreciando, né? Não é legal. Então, Mas assim, eu você vê entendi, a gente tem que trabalhar primeiro a gente, a gente. né? Sempre, como A coisa sempre. não cai bem, a gente tem que prestar atenção no que é, por que não caiu bem, e ir lá procurar para ver se acha alguma coisa. É porque em todo lugar a gente vai ter um anjo de Deus que vem para cutucar a gente. É, Não é cutucar a gente, somos nós que temos isso dentro de nós, É tá a gente bom? que escuta o cutuco. A gente que escuta o cutuco. A pessoa cutuca, tá? Porque é é a gente dela. que se cutuca, né? Mas aí a gente olha e fala assim, meu, Tem gente que cutuca, mas ela pensa que está ajudando. é Isso que eu quero verdade. te falar, isso que eu queria falar. Ah, Ela pensa que está ajudando. Então ela fala assim, não, eu vou falar para ela isso daqui porque é verdade, e isso vai ajudar a pessoa. Foi o que a gente comentou ontem das 10 coisas que não se deve falar. A pessoa às vezes fala para tentar ajudar, não é isso? Que nem teve uma vez que eu contei aqui, né? E todo mundo falou assim, ó, eu vou dar um exemplo rapidamente. Que a minha vizinha me olhou e falou assim, não, você sempre é pra cima. E eu falei assim, não, mas eu tô meio assim, não, levanta. Aí todo mundo, não, ela tá tentando te ajudar. Eu falei, não, ela não tá me tentando me ajudar, ela está me pressionando. E todo mundo falou assim, não, ela está tentando te ajudar. Eu falei assim, não, ela está me pressionando, eu tenho o direito naquele dia de não estar bem. Entendeu? É isso, né? A pessoa acha que vai cutucar, não, você tem. Dá vontade de Tem que pegar, não tenho ajudar, nada. como falou, no sentido de querer ajudar. E aquilo não cai como ajuda. Não, vem como pressão. Isso. A pessoa fala daquilo que está dentro dela, daquilo que ela sente que é importante. Mas se a situação fosse invertida, ela também não gostaria de escutar. Não ia gostar. Sim. Sabe, é a mesma coisa que a pessoa vai lá e faz um corte de cabelo que não gosta, né? Aí a pessoa está toda triste porque o cabelo ficou todo esquisitão. Aí você, não se preocupa, vai crescer. Tá bom, que vai crescer, eu sei. Mas até crescer eu vou ficar com esse cabelo ridículo na cabeça, entendeu? Ajudou? Não, falou a verdade. É verdade que vai crescer. Ok. Mas, Então, naquele falou a momento, a pessoa... verdade. E como a gente está incomodada, que ficou feio o cabelo, vai você já demorar para fica. crescer? Que vai demorar Então, para crescer? é isso aí. E aí, da onde que a gente fala? Pô, veio, tá me cutucando, e a pessoa só tá tentando, né, acolher Tá na dando, maneira dela. Ou pondo para cima, né? minimizar, né? Você Não, fica tranquilo. você não vai ficar com isso pro resto da vida, né? Graças a Deus, porque é uma coisa ridícula na minha cabeça, né? Ai, meu Entendeu? Deus. E a gente vai falar assim, você não sabe, aquela pessoa me cutucou, Veio me cutucar. me cutucar, né? E você fala assim, não Vocês sempre cutucou. foram Cutucou. ótimos, vocês sempre foram ótimos. Vamos parar por aqui? Vamos. Há de se ter muita capacidade de amar para participar de uma vivência